Bem-vindos todos ao mais um episódio do podcast Tecer Histórias. É um prazer imenso receber vocês aqui para essa conversa tão gentil, tão empática, que nós vamos falar sobre inclusão, né? Incluir sem excluir. Eu achei, assim, um tema magnífico. E estava conversando um pouquinho aqui, hoje a nossa convidada é Carla Campos, eu já vou apresentá-la para vocês, mas a gente estava conversando um pouquinho aqui nos bastidores, né? E falando como que é um tema amplo, né? A inclusão abrange tantas áreas das nossas vidas e hoje a gente está aqui recebendo Carla Campos, ela é uma especialista no assunto e eu vou aqui ler a sua apresentação. Ela é professora há 28 anos, psicopedagoga, especialista em educação especial. Construiu toda a sua trajetória dedicada à inclusão. Já atuou como coordenadora de educação especial no município e hoje é gestora de uma escola pública e também forma outros educadores por meio de cursos e assessorias. Acredita na educação como transformação social e carrega um propósito muito claro: construir uma escola que inclui sem excluir. Carla, seja muito bem-vinda ao podcast Tecer Histórias, mas essa escola que está entrando aqui é porque hoje a gente tem o apoio da Escola Mercês. Esse episódio a gente vai estar passando para todos os pais que queiram participar dessa conversa, né? Tão importante. E eu gostaria de receber mais informações sobre você, saber como foi a tua trajetória, a tua jornada até aqui e já logo entrar nesse tema tão especial. Muito obrigada pela sua disposição de tempo, de energia, de estar aqui contribuindo para que a gente possa tecer essa história. Boa noite a todos, boa noite, Priscila. É um grande prazer para mim também estar aqui hoje compartilhando do que eu gosto tanto, né? Que é esse tema da inclusão, que faz parte da educação. A educação sempre foi minha vida, sempre foi minha paixão. E fazer com que todos participem, que todos sejam incluídos e pertencentes do espaço da escola é o que faz a escola ser diferente, acolhedora, né? E hoje a gente vai conversar sobre como a gente vai incluir sem excluir, né? Como a educação mudou e as crianças com deficiência agora
fazem parte da escola regular também, e a escola está se preparando, está se organizando, mas está se preparando, recebendo as crianças ao mesmo tempo, então tudo é muito novo. Então, essa proposta, né, da inclusão, ela é nova, mas ela está sendo conquistada, com dificuldades, mas com muito sucesso também, porque quando a gente convive com todos, a gente aprende muito, né? Sim. E isso é especial, né? Porque a gente passa a entender sobre as diferenças. E aqui eu me posiciono como mãe, né? Que sou mãe de 3 filhos, mais 2 crianças e um já adulto. Então, também consigo entender que em um momento que eu formei o meu primeiro filho, que hoje tem 21 anos, foi um momento diferente do que a gente vivencia hoje. Porque talvez a gente não tivesse esse olhar tão atento para a inclusão, né? Era pouco falado, era pouco visto. Então, porque às vezes acontece isso, de muita gente perguntar que agora a gente vê muitos diagnósticos ou muitos casos. São muitos diagnósticos e casos, ou antes a gente não falava sobre isso e por isso a gente não via? Eu vejo que, assim, a gente evoluiu, né? A educação evoluiu, os olhares evoluíram, os estudos também, né? O que faz a gente ter tantas crianças, tantas pessoas com deficiência hoje atuando na sociedade, principalmente na escola, né? Que é o primeiro espaço social depois da família, é porque na escola que a criança se mostra, é na escola que a gente observa os comportamentos. Então, assim, esses diagnósticos hoje, que a gente vê como muitos, são também do nosso novo olhar e desse observação desse crescimento mesmo do aluno, né? Parece que essas pessoas não existiam antes, que essas crianças não existiam antes. E é muito bom que elas estejam na escola e que a gente possa estar aprendendo com elas, possa estar a cada dia fazendo um trabalho mais até humano, né? Eu quero agradecer também a Escola Mercedes, né, pelo convite, que eu fiz um trabalho de assessoria com toda a rede Mercedes, que foi muito gratificante, porque a gente trabalhou com todos os casos que a escola tinha, o que a gente tem que preparar para eles. Então, assim, as crianças, né, da inclusão, elas estão na escola, mas elas precisam também de uma abordagem especial para elas, né? Não de uma escola que também se prepare, né? Que receba, que acolha e também tenha o preparo, né? Porque assim, não basta só a matrícula, né? A gente conseguiu que as crianças cheguem na escola. E agora a gente está no processo de garantir esse acesso, mas com aprendizagem, não só com matrícula. Então, assim, não tem receita, né? A gente está todo mundo aprendendo junto, mas a formação ela é importante, né? Sim. Porque com a formação você consegue, você ajuda mais, né? E o ensino mudou, né? As pessoas mudaram. Antes a gente tinha um ensino muito tradicional, né? Que não tinha diferentes estratégias. Hoje a gente precisa, né? A nossa criança, ela mudou. Ela não é uma criança que só mais passiva, ela é uma criança que participa, que tem acesso à internet. E as crianças que têm alguma deficiência, algum tipo de dificuldade, também precisam ser atendidas, mas não da mesma forma. Então, esse é o grande desafio. Né? Sim. Será que eu estou preparado? Como que eu vou lidar com essas crianças? Porque a educação por si só, o professor, a escola, ela já é muito acolhedora, né? Quem escolhe essa profissão, escolhe por gostar de pessoas. Sim. Né? A gente não pode atuar como professor, como educador, como gestor, se a gente não tiver um prazer nesse crescimento, um olhar sobre esse indivíduo, não só da matéria a ser dada, mas o crescimento daquela pessoa com que é ensinado. Um acolhimento familiar, né? E aí a gente precisa do vínculo, né? E esse vínculo é que faz acontecer a aprendizagem. Então, hoje, essas crianças, elas têm o direito à matrícula, sim, mas também têm o direito à aprendizagem. Sim. E aí que a gente vai... Aí, nessa parte que a gente acaba ficando um pouco mais limitado, né? Porque a gente está nesse processo também aprendendo. Já aproveito essa oportunidade também para agradecer a Gisela, que está aqui nos bastidores, a gente não consegue mostrar. Também agradecer à Escola Mercedes, que já formou um filho meu, né? Eu disse, bom, né? Já me formou o João, e agora estamos nesse preparo formando mais 2, né? Arthur e Miguel, um beijo para todos eles.
e dizer quanto é importante, sabe? Quando a irmã me propôs esse diálogo, essa conversa, e falou: Priscila, você aceita levar? Eu falei: sim, lógico, porque o que a gente mais entende aqui é a escuta, sabe? A escuta empática. Porque eu acredito que as coisas, quando a gente conversa, quando os diálogos acontecem, ficam mais fáceis. Às vezes tem diálogos duros, né? Não tem diálogos fáceis. Mas quando a gente começa a conversar, a gente começa a entender mais do outro, entender mais das realidades, porque é o que eu disse, é um novo momento não só para a escola, mas também para os pais. Eu tô com um filho já formando agora no 1º ano, e no início do ano me chamaram, né, na escola. Priscila, vem aqui, porque a gente está achando que ele não está acompanhando a turma. Eu não pensei 2 vezes. Aí as outras mães brincaram: não, mas já está logo indo. Eu falei assim: sim, porque você falou uma coisa aqui inicial que ficou aqui na minha mente, porque você falou, na escola existe o coletivo. E o professor, quando ele olha para uma sala de aula, ele enxerga um todo. Uma criança que acaba saindo de um padrão que é coletivo, começa a chamar mais atenção. A alfabetização, a gente começa a observar mais questões, né? A gente começa logo no início, mas na alfabetização a gente percebe algumas questões. E a gente tem que ficar atento, porque quando a escola chama, ela chama no intuito de realmente entender aquela criança e atender às suas necessidades. No caso do meu filho, que ele tem baixa estatura, então a mesa estava alta, o que impedia ele de escrever. Trocamos a mesa, né, Gisela? Trocamos a mesa, pronto, resolveu o problema. Mas o que eu digo, você falou isso, sobre esse olhar da escola para o coletivo, individualizando e trazendo a consciência para os pais. Porque muitas vezes o diagnóstico, ele não é dito, não é feito. A gente vai educando, a gente não vai percebendo, porque às vezes a gente tem um filho, porque depois que a gente tem mais de um, a gente consegue fazer uma comparação de comportamentos, né? Alguma coisa já chama mais a nossa atenção. Mas às vezes quando a gente tem um filho, a gente não observa, né? Às vezes a gente não entende como diferente. E a escola tem esse papel também de trazer esse olhar, né? Do que está diferente, do que está muitas vezes precisando de atenção, né? Porque, assim, a escola, ela fica com a criança um período de tempo bem razoável, né? Muitas vezes mais tempo até do que a própria família. Mas a importância da família, ela é fundamental, porque a família tem que ser o apoio, né? Tem que ser a parceria. Porque quando a gente matricula um filho numa escola, seja pública ou particular, a gente tem que confiar naquele trabalho e naqueles profissionais que ali estão. Confiar não significa não questionar, não significa não perguntar, mas, assim, apoiar o que é feito, né? Porque ali estão pessoas que tiveram uma formação, que a gente vive em formação continuada, para poder atender da melhor qualidade e atender no nosso objetivo, que é o pedagógico, né? Porque às vezes cobram da escola um atendimento que ela não dá conta. A escola tem que ser psicólogo, tem que ser médica, tem que ser... Quer dizer, esse não é o nosso trabalho. O nosso trabalho realmente é pedagógico, é o trabalho que a gente tem condição e formação para isso. Só que a formação da gente, ela não é a última que a gente teve quando a gente se formou enquanto professor ou enquanto pedagogo. Ela tem que ser continuada. E essa continuidade é que nos dá a garantia de atender esse público. Porque hoje esse público, ele está aí, né? Até um tempo atrás, que só existiam escolas especializadas, a gente podia falar: olha, eu não tenho muito jeito para lidar com as crianças com deficiência, porque geralmente elas ficavam nas escolas especializadas. Hoje existe um número, né, que fica, mas bem reduzido, mas todos têm direito à escola regular. E aí? Quem não tem jeito, como é que fica? Então, essa palavra de eu não consigo, eu não tenho jeito, não cabe mais. Sim. Por quê? A gente tem que se capacitar e tem que se preparar para poder atendê-los da melhor forma. Só que, para isso, um grande entrave aí que a gente encontra muitas vezes é a dificuldade, às vezes, dos próprios responsáveis entenderem o processo, a comparação, né? Porque quando a gente matricula, né, uma criança com deficiência na escola, a gente matricula ela, quando ela já vem com um laudo, seja de TEA, né, que hoje tem um grande boom, né, que a gente fala, né, um crescimento muito grande e muito desafiador, né, para todos nós, porque é comportamental,
né? E as pessoas são diferentes, né? Nem todo mundo tem a mesma característica. E aí a gente tem o desafio de conhecer aquela pessoa, de saber o que as habilidades daquela pessoa, de ajudá-la nas dificuldades. E aí a gente precisa desse apoio da família, precisa da compreensão da equipe da escola, do professor, de todo mundo, do próprio irmão do outro que não tem deficiência, Sim. né? E das próprias crianças. As crianças, elas apoiam muito. A gente não tem muito problema com as crianças. As crianças, elas não são tão críticas e preconceituosas como a gente. Elas não nascem aprendendo isso. Elas acolhem. E o adulto é que realmente, às vezes, tem uma resistência maior. Mas a gente precisa, uma coisa que eu gosto muito de falar, né? Quando a gente matricula uma criança com deficiência na escola, quando a gente matricula uma criança sem deficiência, a gente faz a matrícula, né? Pergunta se tem alguma observação para o pai mais relevante para a gente anotar. E a gente vai, e aquela criança faz a matrícula no ano regular dela. Mas quando é uma criança com deficiência, a gente já faz uma outra proposta. A gente faz a matrícula, mas a gente também faz uma anamnese dessa criança. Que a gente pergunta sobre o nascimento, como foi, as dificuldades que teve, como não teve, se tomou alguma medicação, se não toma. A gente faz um estudo mais completo. E esse estudo mais completo é que vai fazer com que a gente elabore um plano para essa criança. Mas, antes de fazer esse plano, a gente também tem que conhecê-la, né? Porque senão seria muito fácil. Para esse eu faço isso, para esse aquele eu faço outro, aquilo outro. Cada um é único. Sim. Né? E uma coisa que é importante a gente perceber é que deficiência não significa incapacidade. Sim. Porque as pessoas ainda rotulam muito. Acham que uma pessoa com deficiência, ela não consegue. Uhum. Então, a gente só não consegue aquilo que não acreditam na gente. Né? Então, a gente tem que ter, independente do que seja. Né? A gente sabe que a gente tem a neuroplasticidade, que o nosso cérebro ele se desenvolve enquanto estimulado. Então, a gente tem que estimular, tem que conviver. Por isso, a importância da inclusão. Sim. Quando todo mundo está junto, a gente aprende. A gente aprende no grupo. Né? A gente sofreu muito na pandemia, não foi? Porque Sim. a gente tinha que ficar isolado, a gente não podia falar com um amigo, tinha que ficar dentro de casa. E nunca a gente quis tanto ficar com alguém porque a gente não podia. Aquilo era tão natural. Aí você imagina o que há muitos anos atrás a gente fazia com a criança com deficiência. Ela não pode conviver. Né? O pai não leva uma festa, o pai não pode passear na rua. E quando acontece isso, porque o preconceito ele é cruel. Sim. Né? E quando a gente tem esse preconceito enquanto família, ou enquanto escola, ou enquanto ser que forma, né? A gente impede esse desenvolvimento. Principalmente quando a criança ela é pequena. Porque quanto mais precoce for esses estímulos, mais desenvolvimento a gente vai ter. Porque senão acaba sendo uma família excluída, né? Não só uma criança, né? Às vezes uma criança que não é convidada para um aniversário. Exatamente. Às vezes é uma criança que na igreja ninguém quer que leve porque vai fazer mais barulho, porque vai correr e tal. Então, assim, eu estava até, né, sempre lendo, sempre estudando, né? Porque eu trabalho com formação, com cursos. Então, assim, o último dado do último censo, a gente já tem 3 milhões de pessoas com deficiência matriculados na escola no Brasil. Então, olha só, se eu falo de 3 milhões, eu falo de criança em tudo quanto é lugar. Sim. Então, assim, ou a gente se prepara ou a gente se prepara, né? Dificuldades existem? Existem. Mas a gente precisa montar novas estratégias, porque essas pessoas vivem, estão aí, né? Sim. E, assim, é uma mudança grande, mas que todo mundo tem que procurar. Todo mundo faz parte, né? Todo mundo faz parte, porque às vezes você fala assim, mas eu não tenho filho com deficiência. Mas o seu filho vai conviver com alguém com deficiência. Ou às vezes pode um dia vir até a ter, né? Uhum. Então, assim, como a gente vai fazer para que todos vivam com respeito, acreditando nele, na possibilidade, acreditando que ele pode, que ele consegue. E o mais legal de tudo é não comparar, né? Porque até a gente, né? Se eu me comparo com alguém, eu vou sempre me comparar com alguém que eu acho que faz mais do melhor, que eu. E nunca vai ser justo. Não. Porque eu não sou o outro. Então, quando a gente pega uma criança que tem alguma limitação, alguma dificuldade, e compara com uma criança que não tem, a gente está sendo muito injusto. Né? Então, a gente precisa comparar a pessoa com ela mesma. Sim. Né? Porque essa comparação é uma comparação legítima.
né? De jornada, né? De Eu jornada. sempre digo isso. Que a comparação, ela tem E que a ser gente feita vai pela nossa conseguir- jornada inicial e o processo que a gente tem até agora, né? E a gente vai conseguir ver esse crescimento. Todos veem. Quem apoia a inclusão, quem faz um trabalho com os alunos com deficiência, a gente vê resultado o tempo inteiro. Criança, às vezes, que não sentava, não fazia nenhuma atividade, hoje já senta, já espera. Então, os progressos, eles são diferentes, mas importantes. Sim, eu ia até falar, né? Porque, às vezes, para uma criança fazer algo é comum, é normal, é fácil. E para outra criança é mais difícil. Né? E o que eu falo, quando a gente tem mais de um filho, a gente não deve comparar, mas a gente observa os comportamentos diferentes. Então, a gente entende o que a gente precisa entregar para um filho, para outro filho, e assim a gente vai educando. E é isso, eu entendo que a gente consegue fazer essa analogia, porque se a gente percebe que aquela criança está se desenvolvendo, por mínimo que seja, né? Eu digo até por experiência, o Miguel, meu filho mais novo, ele teve um processo, que ele teve um desmaio, ele ficou um tempo sem mastigar, ficou um tempo sem mexer o lado esquerdo do corpo. Então, foi um momento muito desafiador, porque eu nunca tinha vivido. Era o meu último, né? Era o caçula. Então, eu não conseguia entender. Mas, cada vez que ele mastigava, né? E que ele fazia um sinal de melhora, de recuperação, e depois a gente fizemos muitas terapias e ele se desenvolveu, era um sinal de sucesso pra gente, porque realmente eu entendo essa sua fala. Quando a gente começa a comparar um aluno com outro, uma criança com outra, a gente não sabe a limitação daquela criança. Não é porque às vezes ele vai ter uma dificuldade de escrita que ele não vai ter o desempenho em uma outra área. Né? Lógico. Então, é a comparação de processo, de progresso, de jornada individualizada, como a gente tem que fazer com a gente mesmo também, como adulto. E até entrando um pouquinho aqui, eu sei que a gente já entrou logo no tema, mas eu queria conhecer um pouco mais de você também. Eu queria que você falasse como foi essa sua formação para chegar até aqui, o que te trouxe até aqui. Você já entendi que você é apaixonada por pessoas. Isso. Né? Mas como foi? E como é agora? Você, diante de tantas atividades, como é? Conta um pouco de você. Assim, né? Como professora, hoje gestora, mas professora é a nossa profissão mesmo, né? Que é formar, que é educar, que é transformar, que é fazer a pessoa acreditar nela. Sempre foi minha paixão. Né? Eu faço, assim, é uma profissão que eu amo, que eu faço com o maior prazer, que eu procuro fazer com a melhor qualidade possível. E o que aconteceu com as crianças com deficiência? Como é que elas apareceram na minha vida? Né? Eu não tenho na minha família, assim, né? Quando eu comecei, nenhuma pessoa com deficiência. Mas eu fui gestora de uma escola, e é uma escola que tinha muita carência, né? Num bairro bem complicado, bem carente. E tinha uma mãe que tinha um filho com deficiência visual. E o sonho dele era estudar. E não sonhava em ter, né, crianças na escola com deficiência. Eram 1, 2 e quase não ficavam. E ela foi me pedir uma vaga. E eu falei, por que não? Né? E fui no escuro mesmo. Falei, não. Vamos colocar. E aí a gente, né, na época, conseguimos um mediador, um professor de apoio. E o menino foi se desenvolvendo, foi aprendendo. E a professora que a gente conseguiu também era uma apaixonada, foi conduzindo. E aí eu comecei a pensar, é possível. Bacana. Eu me arrisquei, né? Aí depois teve uma outra mais desafiadora. A escola não tinha rampa, não tinha nada. E a menina queria estudar. E o banheiro não era adaptado e era cadeirante. E aí a mãe falou, mas o sonho dela é estudar na escola do bairro dela. O que a gente faz? Eu sei que toda a escola, na época, se uniu para poder ajudá-la. Aí eu levo no banheiro, eu faço isso, eu faço aquilo. E a menina realizou o sonho dela. Então, assim, quando eu comecei a ter essas experiências, antes de me aprofundar mesmo na causa da inclusão, eu vi que era possível. Então, eu falei, caramba, é por aí. Esse é o meu legado, é isso que eu quero fazer. Eu gosto de trabalhar com pessoas para fazer elas acreditarem nelas. Desenvolver a potencialidade individual, né? Principalmente aquele mais desacreditado, aquele que se acha que não vai conseguir. Porque essa família sofre muito. Sim. Né? Porque a gente também não vai romantizar tudo. Né? Todo mundo, a expectativa de um filho sem deficiência, um filho
que faça, né, que faça uma faculdade. Que cumpra, né? Que mesmo com deficiência pode fazer, mas que atenda ali uma necessidade social. O desenvolvimento. E às vezes as barreiras são muitas, né? E como lidar com essas barreiras? Claro que vem a parte do luto, vem a parte da dificuldade. E aí a gente começa a botar esperança na vida dessas pessoas, porque essas pessoas se veem acolhidas, né? E eu vi muitos pais, assim, né? Depois que eu comecei a estudar, comecei a fazer formação na área, comecei a me interessar muito para trazer essa esperança. Eu falei, não, eu sou uma educadora. Onde eu atuar, seja numa escola, seja numa secretaria, eu vou fazer essa diferença. Vou ser esse bem-te-vi na gotinha, né? Não posso fazer tudo, mas vou fazer a minha parte. E vou procurar contagiar quem estiver perto de mim. Porque a partir do momento que eu faço um trabalho, que eu sensibilizo a pessoa, essa pessoa sensibiliza a outra. E aí é uma corrente. Né? Muito lindo. Então, assim, essas formações, eu também, além, né, dessas assessorias na escola, eu também participo, trabalho na Primore-se, né, que a gente faz cursos, né, de mediação e a gente forma a turma, assim, o ano inteiro. Então, quando eu falo com elas, né, sobre o trabalho, a importância delas atuarem na escola, eu falo em multiplicadoras. Sim. Né? E aí eu vejo que o trabalho não se encerra. Né? Quando a gente fez a formação no Mercês, em toda a rede, seja no Pavuna, em Niterói, aqui em Friburgo, nossa, como a gente multiplicou o trabalho. Né? E olha quantas pessoas vão ser beneficiadas. E aí eu comecei a entender como é que eu podia atuar e fazer esse trabalho acontecer da forma que eu acredito. E principalmente como sou apaixonada por pessoas, em crescimento. E às vezes, assim, a pessoa que você fala, caramba, é difícil. Mas não é impossível, né? E aí eu comecei a cada vez me aprofundar mais, e aí ficou esse marco aí, né? Quando falam de mim, falam em inclusão. E eu gosto muito de falar também, né, que a inclusão, a pessoa com deficiência, né, que é o termo correto hoje da gente falar, né? Porque às vezes a pessoa fala especial, portador. Não, hoje o nome correto é pessoa com deficiência. Por que pessoa? Porque a pessoa vem na frente da deficiência. Sim. Né? A deficiência, ela não pode vir na frente da pessoa. Vem a pessoa. E aí, a gente tem que entender um pouco sobre essa deficiência também, para a gente poder usar a estratégia adequada. Porque também não é justo oferecer, né, a mesma coisa para a pessoa se ela tem uma barreira. Né? Quando a gente fala em deficiência, a gente fala de uma barreira para a vida toda. Né? Não é uma doença. Muitas vezes, coitadinho. Não é uma doença. Né? A gente fala que é uma tipologia que a pessoa apresenta. E essa tipologia, ela tem as estratégias certas para serem utilizadas. Esse que é o segredo. Quais são as estratégias? E dentro das estratégias tem a individualidade de cada um. Né? Porque a gente está lidando com pessoas. Sim. Então, assim, conhecer... Então, aí a importância, né, da formação, do professor entender, do professor acolher, a família acolher aquela escola, a família ser parceira, entender que a pessoa vai ter o desenvolvimento de acordo com a condição dela, só que essa condição ela não está pré-determinada para não conseguir. Ela está determinada para conseguir o melhor que ela puder, porque ela vai ser acreditada. Porque eu falo, quando a gente acredita numa pessoa, fala, nossa, você faz bem isso, Sim. Como é que você fica? Toda boba, né? Você faz um café, você fala, nossa, seu café é maravilhoso. Sua vontade é o quê? Fazer café todo dia para aquela pessoa. Então, assim, a pessoa é assim. Né? Isso tem a ver com o desenvolvimento, né? Agora, Napoleão Hill dizia isso, né? Que o que a nossa mente pode criar, ela pode realizar. Então, aí a gente, né, com esse trabalho, o que a gente faz? A gente dá esperança, a gente volta a dar sonho para essa família, a gente volta a mostrar que é possível, a gente mostra a voltar que todos têm que conviver com todos. Né? Ninguém é escolhido para ficar separado, é muito injusto isso. E é muito injusto também a gente falar só sobre a nossa realidade. Você tem que ver sobre o todo. Como que você gostaria se fosse com você? Eu sempre falo isso. Quando, mas eu não consigo, Carla. Eu falei, e se fosse o seu filho? Como que você gostaria? Não. Como que eu posso falar que nunca será comigo? Né? Então, é aquela coisa assim... Mas, às vezes, o mundo tá tão frio que não quer nem entrar na esfera do outro, né?
Mas aí Entrar na esfera do outro já é. Mas aí com 2 desafiador. milhões matriculados, aí fica difícil, Não tem né? como, né? Por isso que essa conversa é tão necessária. E eu aproveito até esse intervalo para saber do Ítalo como que tá a interação. Durante a semana nós colocamos uma caixa de perguntas e respostas, né, na escola. Foi. Para que os pais pudessem contribuir com pergunta. Então, se tiver algum pai, mãe que queira falar, deixar uma pergunta, aproveita essa oportunidade que nós estamos aqui gravando ao vivo, né? Então, fica aqui essa oportunidade de diálogo. Vou olhar aqui, mas pergunto pro Ítalo se tem. Tem, Ítalo? Perguntas, no caso? Perguntas, interação no chat. Olha, hoje tem muita interação aqui. Que legal! Mr. Edna11 Aham. Obrigada, Priscila, por convidar a Rede Mercedes para participar do seu espaço com a Escola de Paz. Obrigada, irmã Edna. Um prazer enorme estar aqui fazendo essa conversa. A Gisela disse boa noite, como é especial fazer parte dessa família mercedária. A Gisela é muito especial, né? Fala. Mas eu tenho aqui também, Ítalo, as perguntas, né, que foram colocadas para os pais, para eu poder fazer. A Carla, para ela nos ajudar, né, nesse tema, eu vou escolher algumas para que você possa nos ajudar. E aí, a primeira, então, a gente pode fazer essa aqui. Sua experiência como pedagoga. O que realmente significa incluir sem excluir na prática? É o acolhimento, né? É o instrumento correto para utilizar com a criança de acordo com a deficiência dela, com o estudo de caso dela, a adaptação de material, né? Não é todo mundo fazendo a mesma coisa. É um conhecimento da criança com a parceria da família, né? Que eu falo que é muito importante a gente ouvir a família. Às vezes a criança, ela é uma criança que não verbaliza, né? Que ela não fala, mas ela se comunica de outra maneira. Então a família sempre sabe como ela se comunica. E às vezes a gente fica quebrando a cabeça, mas a família fala, quando ela quer alguma coisa, ela puxa. Quando ela quer alguma coisa, ela aponta. Quando ela não consegue, ela fica assim. Então, assim, a gente ouvindo, e o que você faz? Nos ajuda a fazer também. Então, assim, esse contato com a família, essa intimidade com a família, ela é muito importante, né? E a família confiando na escola. Esses dias eu estava com uma criança que ela estava com uma mania muito de uma estereotipia, né? Que é um movimento repetitivo, que a gente chama, de coçar a cabeça. Ela coçava muito a cabeça, coçava. E aí estava perdendo até um pouco o cabelo, né? E aí a gente conversou com a mãe. E a gente sugeriu um brinquedinho para ela ficar segurando ao invés de coçar. Porque ela ia fazer uma troca e essa troca aí não ia machucá-la. Sim. E aí, no outro dia, ela trouxe o bichinho para mim até sem olho, de tanto que ela apertou. Mas assim, ela fez uma troca, mas uma troca que não lesionava, não machucava, né? Então, ouvir a família aceitar a proposta da escola é muito importante. Muito bem. A gente já falou até bastante disso, né, no início, sem ter a pergunta, mas muito obrigada a essa mãe, esse pai, não sei quem enviou, pela pergunta. Tem outra pergunta que fala: qual é a diferença entre incluir e apenas aceitar? Aceitar é só fazer uma matrícula, é só cumprir um ritual de documento e deixar a criança na escola sem trabalho, sem objetivo para ela, sem uma meta a alcançar, né? Quando a gente atende uma criança com deficiência e ela não... o cognitivo dela apresenta alguma dificuldade, né? Alguma limitação cognitiva, uma deficiência intelectual de compreensão, a gente tem que fazer um plano para ela. E né, que a gente chama de PI, né? Que é um plano de ensino individualizado. E esse plano é de acordo com o ano escolar da criança, mais adaptado para a condição cognitiva dela. Então, assim, tem coisas que são pré-requisitos para uma criança aprender a ler. Então, se ela não senta, ela tem que aprender a sentar. Se ela não fala alguma coisa, ela tem que aprender como ela vai se comunicar, se é por imagem, se é apontando, se é por meio de um notebook, digitando, se tem alguma dificuldade motora. Então, esse PEI, ele vai fazer realmente um plano para ela e os objetivos vão ser analisados. Alcançou esse, vamos para outro. Então, assim, assim você não está só aceitando, você está incluindo, porque aceitar não é um favor.
Aceitar é obrigação e é garantia por lei. Né? Nenhuma escola pode falar que não aceita um aluno com deficiência. A punição é muito severa, podendo até ser preso um diretor que não aceitar uma criança com deficiência. É direito. Então, assim, eu também, né, lembrando disso, uma vez eu atendi um pai e o pai me agradeceu muito por ter aceitado o filho dele. Eu falei, mas você está me agradecendo por quê? Ele começou a chorar. Ele falou assim, porque você está tratando ele com tanto carinho. Eu falei, isso é a nossa obrigação. Você não me deve nada, porque o que a gente tem que fazer é isso. Então, as pessoas precisam sair desse papel de favor para direito. Sim. Só que não é um direito que eu vou só... exigir, questionar e brigar com a escola. É um direito que eu vou falar, ó, tô aqui. O que precisar, eu tô aqui. Ó, você vai fazer isso aqui para ajudar, porque do pedagógico a escola entende. E a escola precisa ser respeitada por isso. Né? Porque às vezes a gente vê uma dificuldade. Ah, não, eu quero que faça assim, eu quero que faça aquilo. A gente não fala isso pro médico, né? Se o médico falar com você, ó, você tem que tomar esse remédio até tal dia. Você tem outras perguntas aqui? Daqui a pouco eu volto para cá, mas só para dar andamento à nossa conversa, senão eu fico aqui sem concentração no que a gente fala, né? Daqui a pouco eu faço mais. Mas isso que você está dizendo me faz pensar assim, você percebe isso acontecer muito na sua prática? Os pais têm mudado esse comportamento também? Antigamente, vocês me chamou a atenção, antigamente parecia que a gente respeitava mais o professor, a escola, a orientação. Hoje parece que o pai quer ensinar o caminho para um profissional que está ali. É chato. Isso já preparado para te receber, É uma coisa, né? que a gente assim enfrenta que não é uma coisa bacana, né? Porque, por exemplo, o respeito pelo outro, ele tem que vir. Sempre. Né? Se o outro ele tem uma especialidade, ele se formou, ele é um profissional, ele sabe o que ele está fazendo, né? Ele está trabalhando numa escola, ele fez passou, seja concursado ou seja contratado por uma escola, ele tem formação para isso. Então, ele tem condição de atuar, ele não precisa ser toda hora, olha, eu não quero desse jeito, eu quero daquele jeito. Quer dizer, você confiou num lugar que vai prestar o serviço ao seu filho. Então, você não pode fazer que ele faça do seu jeito, né? Então, isso existe muito. Os profissionais ficam muito chateados, né? Muito tristes. E assim, né? A gente, enquanto educador, eu enquanto especialista, né? E enquanto gestora também, eu trabalho muito com essa questão do respeito, né? Porque ninguém conhece melhor o aluno até do que o professor que está com ele todos os dias. Então, ouvi-lo é muito importante. Como é que ele fica na sala? Ele senta, ele faz, ele não quer fazer. O que a gente pode fazer para que ele consiga fazer? Então, a gente pensa junto, né? E aí, esse plano individualizado, ele consta ali. Mas, às vezes, quando a família desacredita ou não ouve a escola ou não atende aquela solicitação, a criança não evolui da maneira que ela precisava evoluir. Porque tem que existir uma parceria, né? Entre a família e a escola, né? E às vezes as pessoas pensam que a criança com deficiência, ela não está entendendo nada. Isso é muito sério. Ela está entendendo tudo. Ela é uma pessoa, ela está viva, ela está participando de tudo. Então, às vezes, é bem cruel, às vezes, umas falas. Então, assim, tem que ter todo o respeito, todo o carinho e comemorar cada evolução. Porque quanto mais estímulo, mais evolução a gente vai ter. Né? Então, assim, esse respeito entre a escola e a família e vice-versa, né? Sim. Porque as mães, geralmente, às vezes, são muito inseguras. Sim. Né? Perguntam muito, porque elas têm muito medo do futuro. Sim. Né? Eu vejo muito isso. E às vezes é tudo muito novo também, estão aprendendo também, né? Porque, por exemplo, quando você não tem um filho com deficiência, você sabe que ele vai ficar independente. E que você pensa, né? Às vezes tem uns que não ficam. A gente pede a Deus que seja. A gente, assim, tem aquela aspiração, olha, ele vai ficar independente, ele vai fazer isso, ele vai viver sozinho, vai tal. E quando você tem um filho com deficiência, você sabe que ele vai precisar de apoio. Essa é a sua preocupação diária, né? Isso aí eu vejo as mães muito nervosas, muito agoniadas. E, assim, é perfeitamente compreensível. Só que, assim, às vezes essa superproteção faz com que a pessoa não desenvolva a autonomia que ela precisa desenvolver, né? Porque, às vezes, assim, tudo que eu sempre falo essa questão da deficiência, trabalhar muito com a autonomia. Tudo que a pessoa conseguir fazer sozinha, não faça para ela.
Porque essas pessoas, essas crianças, elas crescem. E esse está sendo o nosso grande desafio agora. Qual lugar que eles vão atuar? Aonde eles vão ficar? Porque não é um número pequeno mais. Sim. Quem vai para o mercado de trabalho, que tipo de trabalho, o que vai ser feito, como eles vão ser produtivos. Esses pais também não, né? A tendência é que os pais, né, faleçam primeiro que os filhos, é o que a gente espera. Então, assim, como um todo, a gente tem que se preparar para poder ter essa convivência sem exclusão. Né? E eu acho importante essa informação, porque a informação, ela leva a gente a ter mais estudo, né? Sim. E quando eu falei com você em 3 milhões, é dado, é censo. A gente, todo ano que trabalha com escola, a gente informa no censo quantas pessoas com deficiência, que tipo de deficiência. Então, a gente está falando em números. Sim. Quando a gente fala em números, a gente fala em governo, em plano, em políticas públicas. O que vai ser feito? Porque agora é uma população muito significativa. Então, assim, precisa se fazer algo. Então, quando a escola, às vezes, não informa também, isso também prejudica, porque os dados não acontecem. Sem dados não se constrói nada. Né? Então, assim, é muita coisa envolvida para que a gente tenha o crescimento. E eu acho que a gente só está tendo esse crescimento até dessas matrículas, que é muito legal, apesar de todos os desafios, porque as pessoas não estão mais escondidas dentro de casa. Elas estão sendo vistas, né? Sendo vistas. O pai está podendo sair com seu filho. Às vezes usa aqueles cordões, né, de identificação. A gente sabe que, de repente, aquela pessoa vai para uma fila prioritária. A gente sabe que tem uma vaga especial, até porque o tempo de espera, a pessoa tem uma dificuldade maior de esperar. A gente, até nos bancos, nos supermercados, né, essa consciência, ela está aumentando. Sim. Por que ela está aumentando? Porque está se informando, porque as pessoas estão se informando. Então, eu vejo evolução. Sim. Né? E aí a gente precisa trabalhar agora com consciência, com empatia, com vínculo e com direitos, né? Muito bom. Ítalo já levantou uma plaquinha ali que eu não gosto, que é sinalizando que o tempo está acabando. Passou rapidinho, né? Passa rápido, e quando a conversa é boa, a gente quer permanecer, né? Quanta coisa que eu aprendi, Carla. Muito obrigada pela sua presença. Uma coisa que você falou me chamou muita atenção. Lá no início, no meio da nossa conversa, você falou pessoas com deficiência, por isso pessoas vêm à frente. Eu achei isso muito importante, assim, e tão claro, né? Quando a gente fala algo tão simples de algo tão complexo. Porque você simplifica o entendimento e a nomenclatura, dando uma explicação consciente do que realmente é. E aí eu acho que isso resolve tudo, né? Essa fala resolve tudo. E quando a gente consegue enxergar o outro como uma pessoa, e a gente para de enxergar a deficiência que essa pessoa carrega, e sim pessoa na frente, tudo vai ficando mais claro. A gente passa a entender como se comportar. Eu acho que a partir de agora, o momento é isso, é esse estudo. Como eu devo fazer, como eu vou me comportar, como eu vou colocar no mercado de trabalho essa criança que agora é um adulto, como vai ser a sociedade, o que eu preciso adaptar, né? E a escola vai se adaptar, a sociedade vai se adaptar, os ambientes vão se adaptar. A gente sabe que é uma luta gigante, né? Porque há muito tempo, quando a gente fala de deficiência física, que já tem leis de muito tempo, de muitos anos, e às vezes a gente não vê acontecer, né? Vaga, calçada. E quem tem uma pessoa com deficiência enfrenta limites que às vezes a gente, sem ter, não entende, nem tem consciência de que eles são diários, né? Que eles são diários, que impossibilita a vida dessa pessoa, porque o mundo não está adaptado para receber. Então, eu acho que a partir de agora é esse olhar mesmo, é entender como que a gente pode fazer para receber essas pessoas, para integrar. E aí, como uma pessoa curiosa, como uma mãe que decide aprender e se esforçar para entender o que eu não entendo, fazer uma visão ampla, qual que você fala assim para os pais que não entendem essa realidade por não vivenciar? Qual que é o primeiro passo? Empatia. Eu acho que empatia é uma coisa assim, não de coitadinho, de pena, nada disso. Mas, assim, o respeito ao outro e ver o outro como pessoa, né? Porque, assim, é muito difícil quando uma família vê o seu filho discriminado,
né? Ah, não é possível, não vai conseguir. E assim, essa empatia no caso de se colocar no lugar mesmo, né? O que eu posso fazer de ajuda? O que eu posso fazer para poder colaborar com essa mãe, com essa família? Se está na sala do meu filho e ele, de repente, foi agressivo, correu, às vezes jogou um material no chão, às vezes ele está aprendendo isso. Que a gente tenha o olhar para o diferente, né? E que quanto mais a pessoa for empática, quanto mais a pessoa tiver respeito, melhor ser humano ela é. E quando você tem você é um ser humano mais sensível, que você olha o outro, você vive melhor, você contribui melhor, você faz uma sociedade melhor que a gente tanto quer, né? Às vezes tanto quer, tô sentindo isso, fulano nem ligou. Então, às vezes, assim, tem uma mãezinha ali precisando daquele carinho, precisando daquela ajuda e ninguém quer fazer ou todo mundo acha que não é possível. Então, esse respeito, esse acolhimento, esse conhecer até para... Olha, meu filho, é importante também. Ajuda ele, faz isso, faz aquilo. Vê o que você pode fazer. Porque quando a gente estimula o nosso filho sem deficiência a brincar com o outro, a participar, a respeitar e até entender... a gente está contribuindo para que o nosso filho seja uma pessoa melhor. Sim. E aí você vê uma pessoa menos egoísta, uma pessoa que vai poder entender mais, né? Porque eu acho que o grande mal da sociedade hoje é a dificuldade de viver em grupo. É a dificuldade de um respeitar o outro. E as pessoas com deficiência, elas trazem muito esse respeito para a gente, porque a gente começa a comemorar cada progresso. Você falou, né? Não mastigava, passou por um problema de saúde e mastigou. É uma coisa tão básica, né? É. Não sentava, às vezes, eu tinha criança lá, não sentava para esperar a mãe buscar no portão, passou a sentar. Não segurava a mochila, passou a segurar. Não ficava na fila, passou a ficar. Então, assim, o crescimento ele é individual, mas ele tem que ser comemorado e ele é crescente. Ele é crescente quando a gente acredita, quando a gente respeita. E eu vou falar novamente, o preconceito não parte das crianças. O preconceito, ele parte muito dos adultos, muito das pessoas que, às vezes, até por medo. Eu acho que eu não consigo. Experimenta, porque a pessoa vai se apaixonar, ela vai entender. Às vezes não quer nem se envolver, né? Mas no assim... No final do ano passado, na turminha do Miguel, um beijo pra Tainara, pro Heitor. Licença aqui para mencioná-los, mas eu vou fazer como título de amiga, tá, Tainara? O Heitor é autista, nível 3, né? De suporte 3. Então, ele tem alguns desafios e a gente estava programando a festinha. E a Tainara falou para mim, Priscila, mas vai ter piscina, né? Eu fico com medo porque eu acho que ele vai ficar ali muito visto. Eu acho que eu não vou porque, poxa, quando a gente... Primeiro, ela não respondeu na lista. E aí, quando ela não respondeu, eu já fiz a ação de chamar no particular para entender por que ela não estava respondendo, por que ela não ia. E depois ela me trouxe essa questão. E aí, a gente foi conversando para achar a solução, para que eles pudessem estar, sabe? Separamos um canto especial para ele, caso ele se desregulasse, eu quisesse ficar muito na piscina e fosse desafiador. Pensamos, vamos trazer uma mediadora, vamos botar isso aqui no grupo, sabe? É uma integração. E foi tão gostoso receber a Tainara, o Heitor, um beijo, minha amiga. Foi tão gostoso. Então, o que eu digo assim... Eu entendo que às vezes é uma coisa simples, mas às vezes a gente está tão, assim, na nossa vida, que às vezes nem percebe que aquela mãe não assinou uma lista de presença, que a turma decidiu ir para um cinema, então, a mãe não foi porque está mais difícil controlar um comportamento. Então, assim, eu acho que são pequenos passos. Eu só trouxe isso aqui para dizer que, às vezes, os pequenos passos, sabe, já contribuem bastante, né, para fazer essa integralização. Porque a gente acha que, por exemplo, eu não tenho essa especialidade toda que você tem. Desde o início, eu tô encantada com a sua jornada. Por isso que eu quis saber mais sobre você, entender o que te trouxe até aqui. Porque dá para perceber que você faz com muito carinho, com muito amor, como um propósito de vida, que é o seu propósito de vida, a sua missão. Mas, então, às vezes, a gente não tem esse olhar que você tem. Mas, às vezes, a gente pode ter um olhar um pouco humanizado, um pouco empático, um pouco de entender o outro, parar um minuto de olhar para nossa vida e olhar, né? É num grupo, numa sala, dá para fazer, né? Principalmente, Priscila, quando a gente acha assim, não, aquilo ali não vai adiantar eu fazer isso, por que não vai adiantar? Né?
tendo uma festa, se eu não fosse chamada, e eu, né, foi todo mundo da sala, e a pessoa, seu filho não foi, você fica triste enquanto mãe. Né? E por que a criança, né, a pessoa com deficiência, ela não pode ser chamada? Ela também vai ficar triste. Sim, e a gente pode adaptar o espaço, né? E aí, é aquela coisa, às vezes vai precisar, o que você falou, vai precisar de um mediador, vai precisar de alguém ali, vai precisar de um lugar para ele ficar quando ele ficar, né, desregulado. Tudo isso vai ser pensado, mas não pode tirar do convívio. Porque quanto mais a gente convive, melhor a gente convive. Né? Então, assim, o desafio hoje é a gente se abrir também, né? Aí, claro que tem as dificuldades, tem, né, muitas coisas que a gente precisa mudar, mas, assim, como a gente está conversando sobre isso tudo, todo mundo está pensando na inclusão, essas crianças estão na escola e todo mundo tem que ver, porque lei, né? Quando a gente fala de lei, a gente não fala se eu quiser. Eu acho muito importante a gente falar sobre isso. Né? Às vezes eu não sei fazer atividade para esse aluno. Eu não sei, mas eu vou ter que aprender. Porque é lei, é direito e a educação é para todos. Né? E se eu sou pessoa, né? Se eu escolhi, mesmo hoje, até uma pessoa que trabalha na saúde, no cinema, em qualquer outra área, ela tem que ter essas habilidades também, até para atender as pessoas. Né? Então, a gente tem que procurar saber, tem que conhecer e tem que conviver com todos, né? Porque é muito importante a gente ver essas pessoas crescendo, essas pessoas participando. E é direito, né? Não é favor. Então, isso é muito importante a gente falar, né? Quando a gente fala em lei, a gente fala em obrigatoriedade. Né? A gente fala que as coisas funcionam muito pelas leis, né? Ah, se eu quiser, não. Tem a lei, tem os direitos. E essas crianças, essas pessoas com deficiência, elas têm os direitos. E aí assim, os pais, né, conscientes desses direitos, eles não estão brigando com o governo A ou com o governo B. Ou com a escola, né? Eles estão querendo os direitos. Então, as escolas precisam se capacitar, né? Assim como fez a Rede Mercedes, né? Com todo carinho, que fez a formação para os profissionais durante 6 meses. Foi uma formação bem rica, onde a gente pôde trabalhar todos os documentos que devem ser trabalhados, como trabalhar, essa parceria com as famílias e essa preocupação que a Rede Mercedes tem também, né? De trabalhar com a inclusão. Por isso que eles têm tantos alunos, né? Com pessoas com deficiência em rede particular, né? Um número significativo. Porque também tem uma proposta... Está buscando, né? Busca tratar as pessoas como pessoas. Né? Então, faz a diferença e eu acho que não é só o obrigatório porque foi matricular, mas é procurar saber como trabalhar, né, da melhor qualidade e a gente vê esse carinho, né? Eu que trabalhei com eles, né, na assessoria e vejo o carinho, esse comprometimento é uma coisa assim que me encanta. Né? E na rede pública também a gente vê, né, um número crescente, mas quando a gente vê na rede particular também a gente fica bem satisfeito, né, de ver esse espaço sendo para todos mesmo. Existem esses pequenos passos, né, que todo mundo pode fazer, né? Verdade. Pode e deve. Como você disse, não é só poder, né? Tem a lei que nos obriga também. É verdade. Que não precisávamos falar de lei, né? Que se fosse uma coisa... Consciente. Mas, infelizmente, a gente ainda precisa falar de lei para as pessoas não pedirem, por favor, você deixa meu filho estudar nessa escola? Não. Não é por favor. É meu direito. Eu quero fazer uma matrícula. E eu preciso ter as condições da matrícula. E isso é dever da escola, é dever do Estado, é dever da família matricular, porque se a família não matricular, ela também responde por isso, né? E a sociedade, os governantes, se não derem os recursos, também respondem por isso. Então, a coisa fica mais séria, né? Então, quando as pessoas têm mais consciência dos seus direitos e dos seus deveres, a coisa caminha, né? Então, quando um pai me agradece, que bom que você botou, que bom que você cuida bem do meu filho, eu falo, não me agradeça, é seu direito. Mas que bom que você está contente, né? Uhum. Mas, assim, as pessoas precisam ter noção, né? E também precisam entender que o que a escola propõe é o melhor enquanto pedagógico, porque a escola tem a especialidade e a formação para isso.
né? Um pai, outro profissional, ele pode cuidar da área dele, mas a escola precisa ter esse respeito pelo pedagógico que é dela, que é da formação dela. Então, esse respeito aí precisa existir para que essas pessoas possam evoluir, né? Sim. Eu quero finalizar, a gente já está chegando ao fim, né? Fazendo mais uma pergunta. Não consegui fazer todas, mas também quero saber onde que a gente pode responder, se é no direct da Escola Mercês ou se é na sua rede social, se os pais podem entrar, interagir com você também. Desculpa aqui minha crise de tosse. Bebi toda a água da caneca, mas a gente mora numa cidade fria, né, Carla? Que é Friburgo. Aqui altera muito a temperatura. Ou a gente pode fazer no próprio... Se você não tiver problema, no Instagram do Terceiro Stories. Posso. Você pode me mandar... Às vezes a gente pode fazer até em colaboração, se você achar mais fácil. Você manda as respostas, eu vou botando e a gente vai compartilhando. Uhum. Mas, então, para finalizar, vou ler mais uma pergunta. Só um minuto, pegar aqui. Tem uma aqui tão bacana também. Estava falando sobre inclusão de alérgicos alimentares nas atividades pedagógicas. Porque realmente, né? Às vezes a gente não entende, por não entender o outro, a gente não consegue diferenciar. E se isso traz... Vou ler. Abordar o tema da inclusão nas atividades pedagógicas é um caminho que a escola deve tomar? Porque às vezes tem muita criança, né, que tem ali aquela questão alimentar e às vezes o pai faz festa, não sabe, ou então tem uma atividade que é um alimento que a criança tem alergia, né? Isso traz esse aspecto de bullying? Eu acho que a gente trabalha novamente com a questão do respeito à informação, né? Porque cada um tem uma característica, isso, né, quando a criança tem alguma alergia, assim, as pessoas da escola, né, os próprios colegas têm que saber, até porque de repente um oferece alguma coisa para o outro e aquilo pode causar alguma coisa que vai dar muito trabalho a essa família, às vezes até uma coisa bem perigosa. Então, assim, a informação, ela é sempre bem-vinda, porque cada um tem as suas características, né? Então, quando a gente fala de questão até da seletividade alimentar, a pessoa só come arroz, a pessoa só come isso, quer dizer, a gente... por que você só come assim? Porque ele está ainda experimentando alimentos, ainda está trabalhando. Está com uma questão, né? Falar sobre... E isso não pode trazer uma forma de preconceito, porque cada um tem uma característica. Se a gente for observar todas as pessoas, todo mundo gosta da mesma coisa? Não. Então, assim, a escola é para isso, né? É para conversar, é para dialogar. E eu, assim, quando faço reunião de pais, ou quando eu falo com as pessoas, sejam os alunos, sejam na escola, eu acho muito legal, porque depois eles vêm com a mesma exemplo, a mesma fala que eu falei, utilizando nas situações. Então, você fala assim, nossa, que bacana. Aprendeu, né? Aprendeu. Tá usando. Então, assim, né, quando a gente fez essa formação na Rede Mercês, eu vi muito isso. Olha, Carla, agora a gente, quando conversa com o pai, a gente sabe o que tá falando, a gente sabe o que tá conversando, né? E não é quem sabe mais ou quem sabe menos, mas, assim, cada um dentro do seu saber. Sim. Sabe? E, assim, e o mais importante de tudo, vendo a criança evoluir. Sim. Né? Então, toda vez que eu vejo alguma coisa, a criança com deficiência, ela não pode participar disso, eu falo, como? Você conhece será essa que criança? Tem uma forma de fazer isso acontecer, tipo assim, né? antes de colocar alguma coisa, pensa assim, que forma, que estratégia a gente pode buscar, né? Porque todos podem participar de tudo. Sim. Mas não do mesmo jeito, mas quem participa igual em alguma coisa. Então, assim, é ampliar o olhar, mudar a estratégia. E criar vínculos, que é tão bom, né? Quando você vai num lugar e você fala assim, nossa, fulano gostou de mim. Sim. Aí você fala, tem vontade de ir lá toda hora. Né? Me tratou bem, eu fico feliz. Então, assim, esse vínculo, esse tratar bem, esse acolher, é que faz as pessoas evoluírem, as famílias se sentirem mais confortáveis, as crianças a confiarem. Eu vejo muito, assim, às vezes tem alunos que não verbalizam, né? São autistas, mas eles já percebem o quanto você gosta deles. Sim. Eu tive um caso de uma aluna, assim, que nunca tinha falado o meu nome. Aí, um dia, a mãe me mandou, desculpa, Carla, era 8h30 da noite, minha filha falou seu nome e mandou gravado.
Que lindo. Então, quer dizer, eu falei, caramba, uma menina que, né, tia Carla. Nossa, Poxa. eu dormi chorando. Sim. Eu falei, meu Deus, que coisa linda. Tipo assim, percebe o quanto você gosta dela. E de Sim. noite está pensando em você. Sim. Então, quer dizer, e falou o seu nome. Né? Então, assim, é muito enriquecedor quando você pensa, às vezes, não fala, não sabe falar. Fala, escuta. E, no momento, de acordo com o estímulo, de acordo com o vínculo, vai começar essa expressão. E que ganho para essa mãe. Sim. E que felicidade para mim, enquanto educadora. Então, são esses ganhos que fazem, assim, eu ser essa Dá pessoa para perceber nas suas falas, né? Que essa é a sua missão. apaixonada pela inclusão, acreditando. E se eu ver alguma coisa assim, eu falo, ó, isso aqui precisa fazer assim. Né? Sabe aquela coisa de semear onde te plantar, você semeia? Eu tenho esse propósito. Carla, e como que a gente pode ter acesso a mais conteúdos, a te achar? Então, tem o Instagram, né, que é Carla Campos, eu tô ali direto postando, né, às vezes eu boto posts, alguma informação, né, tem o próprio Aprimore-se, que é o curso que a gente dá para formação de mediador, e ali no Instagram, qualquer coisa que precisar, né, assessoria, alguma dúvida, algum acolhimento. Meu Instagram também é muito usado às vezes por mães, assim, que me encontram, né, teve até não sei o que falou comigo que até quer assistir. Eu queria tanto ter te conhecido antes para poder saber que meu filho tem esses direitos. Então, você ouve uma coisa dessa, sabe? Você fala, É o que faz a gente se mover todo dia, né? Despertei um direito que ela já tinha, mas assim, eu pude ser essa estrelinha, essa luz. Então, assim, para mim, isso não tem preço. Eu agradeço a Deus todo dia por Ele ter me dado essa missão e esse dom de poder perceber essas pessoas que precisam tanto e essas famílias, né? Acolher essas famílias, essas crianças e ajudar essas pessoas a conquistar o seu espaço aí, que é de direito. Parabéns pelo seu caminho, pela sua jornada, Obrigada. pela sua missão. A escola mandou um presente para você. Lindo, Também para mim, agradeço. A Escola Mercês. Obrigada aí, né? A flor também é A flor, sua. olha que lindo. Agradeço a todos que ficaram por aqui. Nosso episódio já chegou ao fim. Agradeço aos nossos parceiros, agradeço ao Estúdio Realize, que é esse espaço que a gente grava. Que Lindo gostou, esse espaço. Carla? Amei, lindo. Tudo Olha só que preparado lindo. para receber, né? Para nos receber. Tem a arte do estúdio, Ítalo? Lindo. Então, se você tem vontade, interesse de também montar o seu episódio, só tá entrando em contato, pode falar com o Ítalo, com o Hugo, no @Estúdio Realize NF ou pelo telefone 2299-773-4493. Hoje a gente já ultrapassou o tempo, então eu vou só passar a arte aqui dos apoiadores. O Ítalo vai me ajudar. Agradeço a Fridesk. O próximo, bem rapidinho, Ítalo, pra gente finalizar. Agradeço a Val, Santa Júlia, Berila. E agradeço a Carla Campos pela sua disponibilidade de tempo, de energia, da gente construir junto essa conversa. Agradeço a Escola Mercês por essa oportunidade de diálogo. E até o próximo episódio do Terceira Histórias, porque a gente entende que cada conversa é uma história que tece nossas vidas. Obrigada, Carla. Parabéns aí pelo espaço, pelo carinho. E é muito bom a gente poder falar do que a gente gosta, do que a gente acredita. Muito obrigada. Nada, tchau, gente. tchau. Tchau, tchau.